As cotações elevadas do petróleo recolocaram os biocombustíveis como um tema estratégico no centro da economia brasileira. Com a gasolina já misturada com etanol e o diesel com 15% de biodiesel, o Brasil entra nesse ciclo de alta com um diferencial relevante. Apesar de não eliminarem o impacto externo, as medidas criam um amortecedor estrutural sobre preços e inflação. E é para analisar até que ponto esse colchão energético protege o país e quais os limites disso tudo que eu converso agora com o nosso professor Pedro Cortes, analista de meio ambiente e clima aqui da CNN. Professor, bem-vindo sempre. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um prazer. Professor, vamos lá. Até que ponto a gente tem um limite físico para esse tipo de mistura? Veja, no caso do biodiesel, muitos já reclamam, né, dessa mistura de 15%, mas o governo está prospectando um aumento para 17%. Em geral, os veículos novos estão homologados para uma mistura até 20% do biodiesel. O problema não é de rendimento imediato, mas há quem diga, né, que o biodiesel ele absorve muita umidade e isso acaba prejudicando o armazenamento do diesel como um todo, especialmente por períodos mais longos. No caso da gasolina, os veículos flex não teriam problema nenhum, né? O governo está prospectando aumentar essa mistura para 35%. Mas a gente tem que lembrar que uma parte da frota, cerca aí de 20%, 25%, ela é constituída ou por veículos novos importados que não estão adaptados ao uso de uma gasolina com uma porcentagem tão elevada de etanol, ou por veículos mais antigos que não são flex, são veículos movidos exclusivamente a gasolina. Então, o governo estuda essa questão porque, embora os veículos flex constituam, né, 90% da produção atual, tem que considerar que uma parte do mercado consumidor não está totalmente adaptada a esse tipo de combustível. Então, quanto maior o percentual de etanol, esses carros vão perder, os que não estão adaptados vão perder desempenho, vão ter problema, e especialmente no inverno, né, quando o etanol ele tem um poder de combustão menor, então isso reduz o desempenho da gasolina, esses carros podem ter dificuldade, por exemplo, para funcionar de manhã, especialmente os veículos mais antigos. E há que considerar também as motocicletas, tá? Que são abastecidas com gasolina e que podem ter um desempenho prejudicado. Há um estudo do Instituto Mauá, que foi encomendado pelo Ministério das Minas e Energia, que avaliou a mistura até 35% e no estudo mostrava que não haveria problema de subir essa mistura de 30% para 35%. Mas isso está ainda em discussão, mas a perspectiva é de que ainda nesse semestre haja essa mudança, porque estruturalmente é mais fácil, toda a cadeia já está montada para isso e há um excedente de etanol no mercado. Em relação a subir a mistura do biodiesel de 15% para 17%, está sendo feita uma análise, né? E pode ser que ainda este ano isso venha a ocorrer, mas não depende só do desempenho dos motores, como eu disse, os novos estão homologados até 20%, mas também de verificar a cadeia logística se está capacitada a atender as distribuidoras com essa que ia ser justamente a minha próxima pergunta para o senhor, como que ficaria então, né, essa infraestrutura nossa para atender também essa demanda? Então, em relação ao etanol, não há problema porque a gente já tem uma infraestrutura montada, há um excedente de etanol no mercado, né, um aumento de etanol no mercado, porque uma parte da produção de cana foi remanejada para a produção de etanol, tendo em vista que há um excedente de açúcar no mercado internacional, então para as usinas está mais vantajoso produzir etanol, e também há um etanol da safra anterior que ainda está estocado e que vai abrir espaço para a nova safra, não dá para misturar, vamos dizer, o etanol novo com o etanol antigo. Então vai ter uma maior disponibilidade de etanol no mercado, isso fica facilitado. Em relação ao biodiesel, que é essa questão logística que está sendo analisada, embora haja, em princípio, condições de atender o mercado, mas o governo está estudando para ver se realmente vai ter condição, porque não adianta falar assim, olha, vamos passar de 15 para 17, mas no final não tem biodiesel suficiente para atender essa demanda. O consumo do ano passado mais ou menos bateu com a produção,
né, chegou-se a cogitar a possibilidade no início do ano de importar biodiesel, tá, para atender as necessidades. Então, estão verificando aí principalmente a safra de soja para ver se vai ter condições de atender plenamente essa possível mudança que deve ocorrer para o segundo semestre. Perfeito. O professor Pedro Cortes, que aliás já está com toda essa análise também disponível lá no seu blog. Sim, grato por lembrar, está disponível no blog exatamente essa análise, né? Conto com vocês aí lendo, compartilhando, prestigiando. É isso, professor Pedro Cortes. Obrigada. Boa sexta-feira, então, para o senhor. Para todos nós.